Good afternoon, boa tarde, galerinha. Vamos iniciar agora a nossa aula de inglês. Na aula de hoje, a gente vai estar fazendo a nossa revisão, tá bom? Então, no decorrer aí da semana, a gente vai estar realizando a nossa prova, tá bom? Então, essa videoaula vai servir para os alunos presenciais, que estão indo de forma presencial ali na escola, e também para os alunos que estão em casa, tá bom? Vamos aqui começar a nossa aula de revisão. O primeiro conteúdo para nossa avaliação, para nossa provinha de inglês, é o passado simples. O que a gente tem que saber? A gente vai ter que saber que o passado simples, ele vai ser usado sempre quando tivermos um tempo específico, tá bom? Ou seja, quando determinada ação foi realizada. Exemplo, lembrando que é passado. Olha o nosso exemplo. Eu comi pizza ontem, então eu estou especificando quando foi. Esta é a grande observação, tá bom? Esse é o segredo do passado simples. Temos o quê? Temos sempre a informação de quando aquela ação foi realizada. Exemplo, ontem, antes de ontem, semana passada, mês passado, ano passado. Exemplo, mais um exemplo para a gente entender. Eu estudei inglês na semana passada. Olha como a pessoa deixou bem claro quando foi que aconteceu. Semana passada. Eu comi queijo ontem. Eu comi pão com queijo antes de ontem. Eu falei com meu irmão há 2 semanas atrás. Eu conversei com a minha tia no mês passado. Então não esqueçam o passado simples. Sempre temos ali quando aquela determinada ação foi realizada. Como eu falei, se tivermos na frase antes de ontem, ontem, semana passada, mês passado, se tiver especificando quando a ação foi realizada, então é o passado simples. Se não tivermos dizendo ali quando aquela determinada ação foi feita, não é passado simples. Já que a gente entendeu quando a gente vai ter o passado simples, agora vamos para a estrutura em inglês, beleza? Então já vimos a definição, ou seja, quando vai ser utilizado o passado simples. Agora vamos para a prática, tá bom? Aqui a estrutura. O passado simples, ele vai ser dividido em dois tipos de verbos: verbos regulares e verbos irregulares, tá bom? Novamente, o passado simples, ele é dividido em dois verbos: verbos regulares e verbos irregulares. Primeiro, a gente vai estar falando sobre verbos regulares. Verbo regular é todo, olha que informação importante. Verbo regular é todo verbo que se pode colocar ed no final na forma passada. Então, olha que interessante. Os verbos regulares são aqueles terminados em ed. Olha aqui, ó. Aqui temos ed no final, ed aqui, aqui. Todas as palavras temos o ed, tá bom? Olha que informação importante. O passado simples, como eu falei, a gente vai vamos ter que ter presente ali naquela frase quando aquela ação foi realizada. Vimos também que o passado simples é dividido em verbo regular e verbo irregular. No verbo regular, temos o ed no final. Mas e no verbo irregular? Agora olha aqui, ó. O verbo irregular não tem um padrão. O que isso quer dizer, professor? Nos verbos irregulares, a gente não vai ter nenhuma regrinha. A gente vai ter que decorar, tá bom? Então eu não posso falar. Os verbos irregulares terminam com qualquer letrinha, com ed, com x, com y. Eu não posso falar isso porque os verbos irregulares não têm regras, tá bom? Temos somente regra nos verbos regulares. Então, essa é a informação importante. Como eu falei, o passado simples é dividido em verbos regulares e verbos irregulares. Nos verbos regulares, temos a característica o ed no final das palavras, tá bom? Não esqueçam, se você viu aqui aquele verbo, que aquela palavra termina com ed, então você pode afirmar que aquela palavra é regular, que aquele verbo é regular. E quando é que eu vou saber que um verbo é irregular? Não tem como saber, porque o verbo irregular, como eu falei, não tem regra, ou seja, é uma palavra decorada, é uma palavra memorizada, tá bom? Não temos padrão
de formação para os verbos irregulares, só para os verbos regulares, ou seja, aqueles que terminam com ed. Aqui na nossa próxima página temos o segundo conteúdo. Já vimos que o primeiro conteúdo é o passado simples, que é dividido em verbos regulares e verbos irregulares, ou seja, aqueles verbos que a gente não tem regrinha. Agora, o segundo assunto é os feelings, tá bom? O segundo assunto são as emoções. Então, olha aqui, ó, a primeira: sad, relaxed, sorry, nervous, angry, confused. Então, como eu disse, são as emoções: triste, tranquilo ou relaxado, sorry é desculpe, nervous, nervoso, angry, com raiva, confused, que é confuso, tá bom? Então, são as expressões, os sentimentos. Em inglês, a gente chama esses termos de feeling, tá bom? Feeling word. Então, na prova, vocês vão ter que colocar essas palavras que representam as emoções ali em forma de emoji. Emoji que, se vocês não sabem, ele é aquelas carinhas que a gente utiliza nas redes sociais, como no WhatsApp, né? Aqueles emojis, aquelas carinhas. Então a gente vai ter que saber que sad é triste, angry é com raiva, nervous é nervoso, confused é confuso. Então, um dos assuntos, esse nosso segundo assunto, é sobre as emoções, tá bom? Vou fazer a leitura: sad, triste, relaxed, relaxado, tranquilo, sorry, desculpe, nervous, nervoso, angry, com raiva, confused, confuso, ok? Agora vamos para o nosso último assunto. A gente estudou os means of transportation, que significa meios de transporte. Aqui temos 9 meios de transporte diferentes, mas a gente vai precisar estudar somente o que eu coloquei o coraçãozinho, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura somente dos que tem um coração, que é o que eu coloquei, que são os que eu coloquei na avaliação de inglês de vocês. Então, temos o seguinte: airplane, que é o avião, bus, ônibus, car, carro, e por último, bicycle, que é bicicleta. Novamente: airplane, bus, car, bicycle. Agora em português: avião, ônibus, carro e bicicleta. Então é isso, pessoal. São 3 assuntos, como eu falei para vocês: passado simples, que a gente vai ter que estudar as regras que eu passei nesse vídeo, as emoções, triste, com raiva, confuso, nervoso, e por último, os meios de transporte, tá bom? Lembrando que a gente vai estudar somente os meios de transporte que a gente consegue ver aqui os corações nesse vídeo, tá bom? Eu coloquei o coração para aqueles meios de transporte que a gente deve estudar, tá bom? O restante não vai cair na prova.